Okay, everyone, nice to see you here. All right, let's go on a little bit. It's 6 o'clock now. We're 1 hour late today. Not really late, just. All right, so now let's go back to last week. What was the task last week, Carla? I don't remember what I asked people to do last week. Então, I think I asked them to look at one thought at a time. Então, Look how you join thoughts together. One thought with another becomes an idea. One idea with another becomes a story. And this is how we create our life. The idea of our life, the idea of our experiences is just one thought joined to another. One idea joined to another. And then that slowly builds the story of our life, which we believe actually exists. Então, a Anita está perguntando qual foi a tarefa mesmo que eu dei para vocês no domingo passado. Então, pelo que eu me recordo, eu falei para vocês observarem os seus pensamentos, para vocês observarem como um pensamento se une a outro pensamento e forma uma ideia, como uma ideia se une a outra ideia e forma uma história, e como devagarzinho vamos criando a história da nossa vida. Como devagarzinho vamos concebendo que um pensamento mais outro pensamento formam uma ideia, a ideia com mais outra ideia vai formando histórias, e aí nós acreditamos cegamente nessas histórias e concluímos que essas histórias são a história da nossa vida. Okay. So anybody have any insights they'd like to share with us this week? Alguém teve algum insight sobre a respeito disso durante a semana que gostaria de compartilhar conosco? Okay, you have to look directly at your own mental processes again, 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 and it is your experience, what is happening in your mind, that is going to be your teacher. That's going to be your principal teacher. You're going to learn from your own experience. But we will have to want to be free. We have to have some curiosity about things. Otherwise, we're not going to look. Yeah? So we have that opportunity, but it's up to us to see it as an opportunity and take it as an opportunity. Whatever's happening in your life, that is your opportunity to practice. That's fantastic. You don't have to go anywhere special. You don't have to wait for a special time. Whatever is happening is your path. Fantastic. What other religious path tells you whatever's happening, that's your path? Everybody tells you got to go to church on Sundays, you got to be a good girl or a good boy. I'm not saying any of that. I'm just saying you've got to understand what's happening. Got to wake up to what's happening. Okay. Okay. Então, eu estou falando para vocês
né? Eu pedi para vocês durante essa semana para vocês observarem que um pensamento mais um pensamento forma uma ideia, a ideia com mais outra ideia forma uma história, e essas histórias compõem o que nós julgamos ser a história da nossa vida. Só que vocês têm que olhar diretamente. Vocês têm que olhar diretamente para os seus processos mentais. Você tem que olhar diretamente para as suas projeções e para o projetor. E você precisa olhar diretamente para isso, porque essa experiência é que é o seu professor principal. É através da experiência que você vai aprender. Só que nós precisamos ter esse anseio de experimentarmos diretamente. Nós precisamos ter essa busca de olhar realmente os nossos processos mentais. E para isso, nós temos que ter dois atributos. Nós temos que querer sermos livres e nós temos que ter curiosidade. Curiosidade para ver como esse processo acontece. E um outro ponto extremamente importante é que nós precisamos compreender que nós temos a oportunidade para fazer isso. Nós temos a oportunidade de ver os nossos processos mentais, de ver as nossas projeções, de momento a momento. Só que nós temos que compreender que nós temos essa oportunidade, mas depende de nós. Depende de nós vermos essa oportunidade e aproveitarmos a oportunidade, não deixá-la escapar. O que eu estou mencionando para vocês aqui é que tudo que acontece na sua vida, tudo que está acontecendo na sua vida é o seu caminho espiritual. Tudo que acontece na sua vida te oferece uma oportunidade para você ver os seus processos mentais, para você ver as suas projeções. E o budismo é uma abordagem extremamente diferente de um caminho espiritual, porque você não precisa ir para lugar nenhum. Você não precisa, como se diz em outras linhas espiritualistas, você não precisa ir para um lugar específico, em um momento específico, você não precisa ir para um determinado templo. É o que eu estou dizendo, e isso é extremamente livre. Eu não estou dizendo que você tem que ir para uma igreja, seja um bom garoto ou uma boa garota. Eu só estou dizendo para vocês, acorde, desperte, veja o que está acontecendo de momento a momento. Preste atenção. Okay, so now let's continue with this transmission. Então, vamos continuar com essa transmissão. Annie, just a moment to take some water, please. Yes, okay. So we are continuing with the transmission of the three vehicles, Shravakayana or Theravada, Mahayana, and Vajrayana. And at the moment, we're talking about the original teachings of the Buddha that he gave more than 2,500 years ago. And they were collected, and we now call these teachings Shravakayana, or another term is Hinayana, or Theravada, which means old school. So that's where we are at the moment. So if you want to listen to these teachings that I've been given the past few weeks, then please go to YouTube. I think they have been uploaded on YouTube. That's if you're interested. As I said last week, the purpose of the Shravakayana discipline is to attain cessation. So then there is no more struggling in your life. You have reached the end of suffering.
And when you feel completely at home when you meditate, it's like coming home. You don't want to be anywhere else. You just want to be resting in that meditative state. Then it's a marvelous experience. It is so inspiring to want to just be present and be able to meditate. So you will find no more doubt. Doubt stops. You feel more harmony in your life. You feel more tranquility. And you feel a completeness that you never felt before. Nothing missing. And this will all take place at once. You're able to sit and meditate in that way. And it's just so comfortable, so familiar. It's like coming home. You don't want to be anywhere else. You'll personally feel that you are there, wherever there is. You're absolutely there. There's nowhere else you want to be. No, there's always somewhere else, isn't there? Yeah? Oh, I've got to do this. I've got to do that. Yeah. You can never just completely rest totally without thinking of something else or feeling that something is missing. So this is not a feeling of completeness. This is still, you're getting lost in your value judgments, in your thoughts about things. You're not present. But when you become familiar with the meditation state, then it just all comes together and there is nowhere else you want to be. Because you can liberate yourself from all these little problems that make you crazy now. All these challenges that we have now, all these silly little things. Oh, I don't like this. I want it that way. Why did you say that? You know, if you love me, you should do it like this way. You should do this. All these little things that drive us crazy. You can liberate yourself easily from all of that. You don't have to get involved in all these little things. Yeah? You don't have to always get involved in wishful thinking. If I had this, if it was another way, if that person was another way, then I will be happy. You don't have to get involved in any of that. It's just not important. You just don't get involved. You're liberated from all these little things that appear to be so big, yeah, so important. But in fact, they're not. Nothing's really important. Not this, anyway. And then, as you begin to meditate more, then you begin to feel a sense of enjoyment. And there's more possibilities of freedom. So it begins to make sense to you. Freedom begins to make sense to you. And it only really makes sense the more you practice. Because you can't theorize freedom. You can't imagine what it means to be free of all mental fabrication. Not when you're still conceptualizing all these ideas. Even your meditation is just an idea
of what it means to meditate, because you don't really know what meditation means. Yeah? It's just an idea. So it's like we're experimenting. I wonder if this is meditation or this is. I haven't really got an idea. So really, when you let go of all your ideas and you just rest, relax, and then that's a natural meditation. That's a natural freedom. Everything you're looking for is right there. But we don't believe that. We believe it's something, I have to get in the future. I don't have what I'm looking for. All right, Carla. Uhum. Voltando para o que nós estávamos estudando na semana passada, e para aqueles que quiserem podem assistir aos vídeos que estão disponíveis no YouTube. Nós estamos tratando da transmissão dos 3 veículos. O Shravakayana, ou denominado também Theravada ou Hinayana, o veículo Mahayana e o veículo Vajrayana. E nós estamos nos debruçando no momento nesses ensinamentos primitivos do Buda, de 2.500 anos atrás. Esses ensinamentos desse veículo Shravakayana, Hinayana, ou denominado também Theravada, que significa os ensinamentos da escola antiga. E como eu mencionei para vocês na semana passada, o propósito da disciplina do Shravakayana é a cessação, para que nós não tenhamos que mais nos debater na nossa vida, não tenhamos mais que brigar, que arrumar confusão, que não haja mais sofrimento. O propósito da disciplina Shravakayana é justamente a cessação. E a prática da meditação, meditar, se torna como um ir para casa, um voltar para o nosso lar. E você só quererá ficar nesse estado meditativo. Você simplesmente fica presente. E à medida que você vai praticando, simplesmente não há mais dúvidas. E você sente muito mais harmonia, muito mais tranquilidade, e você sente plenitude. Você sente completude, algo que você nunca sentiu antes. E você sente isso de uma vez. E se torna algo tão familiar que é como voltar para casa. Você quer estar lá. Geralmente, quando nós pensamos em meditação, você está lá, mas ao mesmo tempo você não está. Porque você sempre está pensando em querer fazer alguma coisa, sempre está pensando em querer ir para algum lugar. E de toda maneira, há sempre aquele sentimento de que alguma coisa está faltando. E nós acabamos constantemente estando sempre perdidos nos nossos julgamentos de valores, nas nossas especulações sobre as coisas. A partir do momento que você medita e você se torna mais familiarizado com aquele estado, não haverá nenhum outro lugar para onde você vai querer ir. Você se liberta e você compreende o significado profundo de libertação, de liberação. Você se liberta de todas essas pequeniníssimas coisas que acontecem na sua vida, na nossa vida, que nos deixam loucos, que nos desequilibram num rompante. Você se liberta de todos os desafios que existem, que nos deixam completamente desequilibrados. Você descobre que você não tem que ficar envolvidos com isso. Além disso, com a meditação, você não fica envolvido com sentimentos de desejos.
E sem sentimentos, aspirações condicionantes. Se essa pessoa fosse assim, então eu seria feliz. Se no meu trabalho acontecesse isso e isso, então eu seria feliz. Você fica, com a prática da meditação, você fica completamente livre de tudo isso que você julga ser importante atualmente na sua vida. De tudo isso que você considera que você precisa ter para que você aí então possa ser feliz. E você sente, quando você medita, você sente esse completo sentimento de diversão, esse completo sentimento de liberdade. E a meditação em si e o sentido do termo liberdade passa a fazer muito mais sentido. E é muito importante considerar que nós não podemos, que liberdade é um termo que nós não podemos ficar meramente teorizando, conceitualizando, emanando ideias e especulações a respeito de liberdade ou de meditação. É algo que você tem que experienciar. Eu quero fazer, em geral, nós dizemos, eu quero fazer essa meditação X, eu quero fazer essa meditação Y. E nós ficamos nessas aspirações e não simplesmente nos sentamos. E só quando você senta, só quando você se quieta e você deixa ir as suas ideias, é que a meditação passa a ser algo natural. É que a liberdade passa a ser algo natural e você sente que você já tem tudo de que você precisa. E não se lança a esse equívoco ao qual nós nos lançamos, de que nós sempre temos que procurar alguma coisa, porque talvez tenha alguma coisa aqui que está faltando. Então, o propósito da disciplina Chavrakayana é a cessação. That's it, Tani. Okay. Now, when we practice meditation, then it also needs to have some sense of joy or delight. We shouldn't think of meditation as a duty. Mm-hmm. Oh, I have to meditate. It shouldn't be like that at all. It should be really more of a sense of joy, of just being able to be in the present. So just relax. If you feel a tightness, then one needs to relax more. Also, meditation is completely secular. You know what secular means? It's the opposite of religious. Meditation is not a religious activity. Mm-hmm. It's not a pious activity. As I said, it's not about being a good boy or a good girl. So when a person rings the bell, then you just sit. Yeah? There's nothing religious about that. You know, they ring the bell and you sit. Nothing at all related to religion, yes? Or being a good girl or a good boy. Being a pious person has nothing to do with that. So then when the gong or the bell, you can hear the sound of the bell, then you begin your meditation practice. And there's no ideas of, I ought to meditate, or I ought not to meditate, I should meditate, or I shouldn't. All that you have to let go of. You just sit.
That's it. Simply sit. And you have to let go of all your value judgments, all your conflicts, all your... It's just about being present. And you don't have to be a Buddhist to meditate. You don't have to call yourself anything, but you do have to just simply sit with a kind of joy, with a sense of joy that you have that opportunity to simply sit and observe whatever is arising. Not looking for anything special. You're just seeing clearly whatever appearances are arising. You're seeing the nature of the appearance, using the baby-like attitude or whatever you want to use. Or if you're practicing Dzogchen, then maybe you would use the sound of pei. It depends what you've learned from your teacher. Anything that cuts through the conceptual mind. There's nothing wrong with the conceptual mind. It's the way we identify with it. That is the problem. We cannot just leave thoughts without getting involved in those thoughts. So this is what we're cutting. We're cutting this attachment to the thought process. How we constantly give our thoughts meaning and value, and then we project that meaning and value onto whatever's coming in through the senses. So it's preventing us from seeing clearly. So need to be able to cut through. So then you just sit, because there's no ideas of punishment. You shouldn't think, oh, if I don't meditate, I'm going to be punished. I'm a bad girl. I didn't meditate. Because there's no good or bad boys and girls. And that feeling does come up. It comes up because of all our religious background. We've been told, if you do this, you're going to go to heaven. If you do this, you're going to go to hell. So it's very hard to just simply sit without all our garbage, what we've learned. Religious trip, what I call religious trip. It's got nothing to do with Buddhism. Buddhism, you're just understanding your own mental processes. You don't have to worry about being a good girl or a good boy. So when these ideas just come up, you just let them go. Don't get involved with them. You can just say to yourself, oh, here we go again, and just relax again, breathe out. And just observe whatever's coming up, whatever thought, whatever feeling. Just let it come and let it go. So really, meditation allows you to be completely ordinary. Nothing special. And you don't need to associate what you're doing with any kind of religion. It's just not necessary. You don't have to be a religious person to meditate. You understand what I'm saying? Yeah. Just about being present, you know. Religion it's such a heavy trip. It can be a really heavy trip. And it does not allow you to be present. So actually, many religious practices can take you away from being present. So we need this kind of simplicity, this joyful simplicity.
Just sit. Okay, Carla. Quando nós praticamos meditação, é necessário que nós tenhamos um senso de diversão e deleite quando nós formos meditar. Nós temos que sentir esse deleite, sentir essa alegria, né, de meditar. Nós não podemos ter esse senso de meditação como dever, como obrigação ou punição. Não, eu tenho que meditar. Eu tenho que me obrigar a meditar. Nós precisamos simplesmente, de uma maneira extremamente singela, só relaxar mais quando nós nos sintamos tensionados. Meditar é uma atitude laica. Ela não é uma atitude religiosa. E não é sobre dogmas, não é sobre ser um bom garoto, eu tenho que obedecer tais e tais orientações. É simplesmente quando alguém, né, tocar o sino, você se senta. Você se senta e não há aqui nada relacionado com religião. Assim que você ouvir o som do tocar do sino, você começa a sua meditação. E não há ideias aqui de que eu deveria estar meditando, eu não deveria estar meditando, deveria estar fazendo outra coisa. Você simplesmente se senta. Serenamente, sem julgamentos de valores, sem conflitos. Meditar é simplesmente estar presente. E você não tem que ser budista para meditar, ou você não tem que se chamar de budista ou de qualquer outra coisa para meditar. Você simplesmente se senta com esse sentimento de alegria, com esse sentimento de deleite, e você simplesmente olha o que quer que surge claramente. Você vê a natureza das aparências. E você vê a natureza das aparências utilizando o que você recebeu de ensinamento. Você pode ver a natureza da aparência usando a atitude do bebê, ou se você tiver recebido os ensinamentos do Dzogchen, você pode utilizar usando a sílaba P. Não há nada... É muito importante nós compreendermos que nós vamos cortar através da mente. Mas não há nada ruim com a mente conceitual. Nós não podemos atribuir nenhuma qualificadora negativa a respeito da mente conceitual. Nós simplesmente temos que deixar os pensamentos virem e irem embora. E deixá-los ir sem ficarmos projetando significados e valores e demais atributos e ficamos envolvidos nesses pensamentos e nos perdemos nesses pensamentos e aí, né, ficamos completamente em devaneio. Nós precisamos, com a prática da meditação, nós vamos refinar a nossa capacidade de cortar através dos pensamentos. E vamos fazer isso simplesmente deixando os pensamentos irem e virem sem nos envolvermos com eles, sem projetarmos significados, valores e conceitos e sem que sejamos levados, arrebatados por eles. E nós vamos ser capazes de cortar os pensamentos sem nenhum tipo de sentimento de punição. Ah, se eu não meditar, então eu vou ser punido. Ah, se eu não meditar, então algo muito ruim vai acontecer comigo. Esse tipo de sentimento não é bom. E, por vezes, né, diferentes linhagens religiosas emanam esse tipo de conceito. Se você não meditar, então você vai ser punido, você vai sofrer, porque você merece sofrer. E realmente é muito difícil, é muito duro nós aprendermos a sentarmos serenamente sem todo esse lixo que nós recebemos das mais diversas linhagens religiosas que nós tenhamos. É muito difícil sentar sem toda essa viagem religiosa, que é o termo que eu chamo.
Você não tem que se preocupar em ser um bom garoto ou uma boa garota ou ter tais e tais condutas. Você simplesmente relaxa. E assim que você percebe que você está se perdendo nos seus pensamentos e, né, sendo levado ali, você simplesmente, né, sorri e diz: ai, lá vou eu de novo ficar perdido nesse negócio aqui. E aí você volta, né, a sua atenção, a sua capacidade de concentração no momento presente, e você deixa o pensamento vir e o pensamento ir embora, sem sem ser arrebatado pelo pensamento e sem se perder nos seus pensamentos. E quando você perceber que você está se perdendo nos pensamentos, você não se pune e fica, né, com esse pensamento pesado sobre você. Você simplesmente ri, sorri e brinca com isso. Ah, lá vou eu de novo me perdendo nesses pensamentos. E volta e relaxa mais e mais e deixa os pensamentos virem e irem embora sem se identificar ou ser levados por eles. Então, a meditação, nós precisamos compreender que não há nada de sofisticado, mágico ou elaborado. Na verdade, a meditação é algo completamente ordinário, completamente simples, não há nada de especial. É profundamente simples. E nós precisamos compreender que não é necessariamente vincular isso a algo religioso. Não é sobre religião ou como nós nos chamamos. Meditação é simplesmente sobre estar presente. É simplesmente sobre prestar atenção de uma maneira profundamente relaxada. O que acontece é que muitas práticas religiosas tornam tudo altamente sofisticado, altamente rebuscado, tudo tem que ser complicado. E quando, na verdade, a meditação é algo profundamente simples. E é algo para o qual nós devemos ingressar com uma alegria, uma grande alegria e uma alegria da simplicidade. Uma alegria na simplicidade. Porque a meditação é algo extremamente simples. Não vamos colocar obstáculos e sofisticações para realizá-las. Para realizá-la. That's it, Tani. Okay, so, meditation should not be regarded as something religious. Just really ordinary. Just simply sit with a sense of joy that you have that opportunity to just simply sit. The problem with holding on to a religious attitude is that when maybe you have a bad posture, a bad position, or, maybe you missed a sitting, or you didn't meditate properly, yes? The problem with holding a religious attitude is that when you have done something that you considered to be incorrect, you feel guilty. And that feeling of guilt, it builds up negativity. And in turn, then you can't really hear the Dharma anymore, because you have all these different ideas of what is right and what is wrong, what you should be doing. We're taking our mind so far away from the present. So important, just simply sit. That's all. No need for any kind of religious ideas about meditation. And also, because of that, because of the guilt that we feel, then there's no more joy about being a Buddha Dharma practitioner. That sense of joy is not there because we feel
guilty because we think we're not doing the right thing. This all comes from our religious attitudes. So have to be, lighten up your practice. Whatever is happening, that's your path. You don't have to say, oh, I have to do this, I have to do that. But if you want to see clearly, then you have to look at what's happening. Don't run away. Don't run away because it's uncomfortable. Just look at your feelings, your thoughts, your attitudes. What makes you feel good? What makes you feel bad? Learn from your own experience. We have a wonderful opportunity if we take it. A meditação, ela não deve ser vista como algo religioso. Não deve ser vista como uma prática religiosa. Ela deve ser vista como uma oportunidade extremamente simples e feliz, que nós temos de podermos sentar e meditar. As ideias religiosas a respeito de meditação, elas só nos travam, elas só criam bloqueios para nós mesmos, porque nós ficamos o tempo inteiro nos julgando. Essa posição é ruim, eu perdi a postura de sentar, eu não meditei corretamente como eu devia ter meditado. Então, o tempo inteiro, nós ficamos nos julgando e acabando nos sentindo culpados. E esse sentimento de culpa, porque a gente devia ter meditado de tal jeito, porque a nossa postura estava incorreta, porque a gente não respirou direito, porque a gente fez isso ou fez aquilo. Esse sentimento de culpa, ele cria a negatividade. E ele cria uma negatividade tamanha que aí nós não conseguimos mais ouvir o Dharma. Nós não conseguimos mais porque nós acabamos construindo inúmeros obstáculos para a meditação e constantemente levamos a nossa mente para muito longe do momento presente. De maneira que nós não devemos ter ideias religiosas a respeito de meditação. Porque se nós criamos esses bloqueios, nós não vamos sentir algo que é extremamente importante para nos dedicarmos para a prática de meditação, que é a alegria. E a alegria de podermos meditar é algo extremamente importante para que nós possamos nos dedicar para a prática, em vez de ficarmos nos sentindo culpados porque não fizemos isso ou aquilo, ou porque deveríamos ter feito tal coisa. Nós precisamos aprender algo extremamente relevante para a nossa prática, que é deixar a nossa prática leve, cada vez mais leve. E essa leveza, ela é um atributo fundamental para que nós possamos nos dedicar para a prática de meditação, né? E para a nossa prática de instante a instante. Essa leveza e essa alegria de podermos aproveitar a oportunidade. Não fique dizendo para si mesmo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que tomar tal atitude, como um próprio carrasco de si mesmo. E é extremamente importante nós termos essa leveza e essa alegria. E é muito importante também que nós não fujamos de algo porque algo é desconfortável. Nós precisamos olhar para o desconforto. Nós precisamos olhar para o que quer que seja que nos pareça desconfortável. Seja para um sentimento, seja para os pensamentos, seja para as atitudes. Nós vamos olhar para isso
E nós vamos realmente ter a curiosidade e o interesse de compreender isso. Nós não vamos fugir. Diante do que quer que surja, nós não vamos fugir. E nós vamos nos questionar, mas por que isso me faz me sentir mal? Ou por que isso me faz me sentir bem? Nós vamos querer nos debruçar sobre o que quer que esteja surgindo na nossa vida. Porque nós compreendemos com alegria que nós temos uma grande oportunidade diante de nós. E só depende de nós se nós iremos aproveitá-la ou não. Então, nós temos uma grande oportunidade nas nossas vidas de instante a instante. E cabe a nós se nós vamos aproveitar essa oportunidade ou desperdiçá-la. That's it, Tani. Okay. Now, as a practitioner, we could actually enjoy ourselves when we practice. You know, instead of feeling, oh, I need to do some practice. There's really a sense of joy when we sit. And enjoyment is not considered to be a sin. We shouldn't feel bad because we enjoy what we're doing. So a good sitting position, it may seem difficult at first to be able to sit in what we call the 7-point posture of Varuchana. Yeah, you have to keep your shoulders back, your back straight, your neck slightly forward, your legs in a half lotus or full lotus position. And for many people, that's really quite difficult in the beginning. They're not used to, they're not familiar with sitting in a lotus position or even a half lotus position for any length of time. So then, you know, we call this sitting practice, you know, even though it's painful, nonetheless, there's still an enjoyment when we sit. Because we know that we're doing something that's going to bring us closer to our nature. It's the most worthwhile activity that we could be doing, familiarizing our perception with a different way of seeing, a more awakened way of seeing, by being present moment by moment. So, yes, we begin to feel more and more upliftedness. You could even say that meditation is a kind of festivity. It's actually a joy of being able to sit. You know, most of us, we probably don't feel that. I don't know what we do feel. When you meditate, is it something that you feel you have to do, or is there some joy in just being present? You tell me, what do you think? Okay, Carla. Como praticantes de meditação, nós podemos realmente nos divertir com a prática. Nós precisamos ter esse senso de alegria, né, de encantamento mesmo pela prática de meditação. E nós não devemos ver essa alegria, essa felicidade como um pecado. E nós não devemos ver a meditação como uma obrigação. Eu tenho que fazer isso. Precisa ser algo leve, né? Algo muito leve. Só que no primeiro momento nós não estamos familiarizados. E por vezes nós recebemos o ensinamento dos 7 pontos da postura de meditação e os detalhes que essa postura engloba, né? As nossas pernas devem estar em posição de lótus ou em posição de meio lótus. Nosso queixo deve estar com uma determinada inclinação, a nossa coluna deve estar de um certo modo, as nossas mãos devem estar repousadas de uma certa forma. E mesmo que, num primeiro momento, a prática de sentar seja um pouco
desconfortável ou dolorosa, nós fazemos com intensa alegria. Por quê? Porque nós sabemos que essa postura, a prática da postura do sentar-se, ela realmente vai ser um instrumento que nos aproxima da nossa verdadeira natureza, vai ser um instrumento que nos aproxima do nosso modo de ver desperto. E a prática e a simples prática de sentar, respeitando esses detalhes, nos impulsionará a estarmos mais presentes de momento a momento. E nós vamos cultivar essa prática, fazer essa prática com grande alegria. Em geral, nós não concebemos que a meditação, na verdade, é uma grande festividade. A meditação é um tipo de grande festa, porque nós deveríamos praticá-la como uma grande alegria de podermos simplesmente sentar e nos serenar ali. É algo que nós precisaríamos cultivar. Falem para mim vocês, como é que vocês fazem quando vocês vão praticar? Quando vocês vão praticar, vocês pensam, ai meu Deus, eu tenho que praticar, né? Como algo sofrível, né? Como algo doloroso. Ou vocês pensam, ai que maravilha, vou meditar agora, né? Ai, né? Então, falem para mim. A Anne está pedindo que vocês respondam para ela. Como é para vocês a prática de meditação? É esse sentimento de obrigação? Ai, eu tenho que praticar, ai meu Deus do céu. Ou é, ai que maravilha, que alegria poder sentar aqui e praticar? What do you think? O que é que vocês acham? Bárbara quer falar. Okay, Barbara. Então, no começo, quando eu comecei a tentar meditar, era bem assim, ai, eu tenho que meditar, e por que será que eu não consigo isso, né? O que é meditar, né? Mas, ao longo desse tempo, eu percebo de que meditar, para mim, é uma coisa boa, é satisfatório, e não tem um momento, não tem um horário, eu vou fazer meditação. Simplesmente acontece, surge, e está acontecendo dessa forma. In the beginning, it was really it caused discomfort in the beginning, and I during many times I asked myself, why I can't practice this, why it's so difficult for me, and but nowadays it's very natural for me. And even I don't have a specific time, a specific schedule to practice. I simply do the practice as a very natural activity, and it's a very joyful situation when I practice. And it's natural for me. Mm-hmm. And I feel this kind of happiness and joy. Good. Anybody else? Mm-hmm. Alguém mais gostaria de falar? Oi, eu quero falar. Sandra. Então, for me, it's a pleasant moment, even though I'm trying to have a discipline. And for me, it's a process of negotiation and discipline and pleasant. This is what I mean. That's honest. Yeah. Ok, então para mim é um momento prazeroso meditar, mas eu tento o tempo inteiro ter uma certa disciplina, então é um processo de contínua negociação entre disciplina e prazer, então tento o tempo todo fazer isso. Oh. It's right. In the beginning, we don't know what it means to meditate. We don't know what meditation is. It's a complete experiment. Yeah.
Uhum. trying to meditate. We don't even know what meditation is. So it's okay. Uhum. Keep going, keep looking. Uhum. Então, All right, go on. no começo, realmente, nós não sabemos o que é meditação. Nós não temos a menor ideia do que é meditação. E realmente, no começo, é um completo experimento. É um teste que nós estamos fazendo. Mas continue. Continue nadando, né? Continue praticando. E assim nós vamos seguindo adiante. Yeah, you know, you could just enjoy when you sit. You just enjoy being the best of human beings. You know, you can't really be doing something better. Not only are you benefiting yourself, but you're developing the ability to make your life a benefit for others. And that really is a wonderful human being. Yeah. So we should celebrate, realizing our potential as human beings. Because we have this extraordinary gift that we don't appreciate. We don't even know what it means to be a human being. That's extraordinary, isn't it? Here we are, we're in this body. Some of us, we've been in our bodies longer than others. And we don't even know what it means to be a human being. In order to understand that, we've got to understand the body and the mind and how they work together. Then we begin to celebrate the opportunity that we have now. Okay, Carla. Então, nós precisamos nos divertir quando nós vamos meditar. Porque quando nós estamos meditando, nós estamos sendo o melhor dos seres humanos. Porque quando nós meditamos, nós não apenas estamos beneficiando a nós mesmos, como nós estamos nos tornando mais capazes de poder ajudar aos demais. E nós precisamos compreender, né, o que é ser humano. Né? Nós realmente nem entendemos o que significa ser um ser humano. E quando nós estamos meditando, nós estamos praticando e enaltecendo esse dom que é ser humano, para que nós possamos apreciar sermos humanos. E por vezes nós nem sabemos o que significa ser humano. Por vezes nós não compreendemos que nós estamos nesse corpo, né? E alguns de nós estão nesse corpo, em um corpo físico há mais tempo, e outros, né, estão em um corpo há menos tempo. Só que nós sequer sabemos o que significa ser humano. Só que para que nós possamos compreender o significado de ser humano, nós precisamos entender o corpo, entender a mente, entender como corpo e mente funcionam juntos. That's it. Okay. I think, that's what we hope for. We hope to be the best human being that we can be. We hope to be a decent human being, not to harm any other being, but to be able to benefit them. I think that's our wish. Maybe that is what we hope for. But what happens is we usually substitute that wish with drinking and eating and wearing good clothes and going to parties and swimming and lying on the beach and
But with sitting practice, you could develop a real festivity, a real celebration. Every time you sit, you could be able to celebrate that opportunity that you have of being present. You could feel that you are a human being who is able to do wonderful things just by being as you are. You don't have to be something different, but just by liberating these enlightened qualities that we all have, you could not only benefit yourself, but benefit others as well. So you could feel that you are a human being who is able to do wonderful things. And I think that seems to be the key point. That's why the Buddha is referred to as Sugata. And Sugata means he who has gone joyfully on the path. So the Buddha is not referred to as he who sat painfully. You never hear the Buddha referred to as someone who sat painfully doing meditation. He's always referred to as he who went joyfully along the path. He never said, he never referred to himself as he who felt bad about himself. It's not helpful if you sit down to meditate and you feel bad about yourself. You can only think about negative things. We have to focus more on our potential as human beings, that we are Buddhas. We just have to be able to reveal this quality that we all have. We have it now. This is why we should celebrate. We just have to get to know our own nature, our own Buddha nature. So every time we sit down, we have an opportunity to get to know our own potential as human beings. We should be celebrating. It should be a party every time we sit. Oh, another opportunity, great. Let me get to know my own nature. Let me get to know the Buddha in my heart. Wonderful opportunity. It's not helpful, to refer to yourself. He who managed to get through his pain and has now attained Buddhahood. He's never referred to that way. He's always referred to as joyful. The path is joyful. Being a human being, being yourself, being a member of the Sangha is joyful. You should really enjoy yourself. So enjoyment comes from the sense of things being truly what they are. You don't have to change everything. Everything is perfect in being what it is. There was a quotation by the great saint and master whose name was Longchen Rabjan. He was one of the greatest of the Nyingmapa masters.
And he said, he wrote these few lines down. He said, everything is perfect in being what it is. No, sorry, start again, Carla. Uhum. Since everything is just an apparition. Apparition is like an illusion. Since everything is just an apparition, perfect in being what it is, having nothing to do with good or bad, acceptance or rejection. So one might well burst out in laughter. So one might well laugh. If you understand that the key, the essence, then we might as well laugh, because it's so funny how we're involved in all our stories. We believe our stories continuously, and it's our stories that cause all the ups and downs in our life. So when you see the truth, you can laugh. It's really funny, you know, that we get lost in all these stories that we're telling ourselves. The sense of being present brings great joy, and it brings a greater joy of uncovering our Buddha nature. And we all have this capacity for awakening, all of us. We just have to reveal or uncover our Buddha nature. We all have this Buddha nature. And then as you come closer to your Buddha nature, as you recognize your own Buddha nature, then you also begin to develop a sense of humor. And you see all these great masters, they're very funny. They have a great sense of humor. They can make you laugh easily, yeah? Because they don't take things so seriously. We take things, everything is so serious. Yeah? It's this way, it can't be any other way. It's like this. This is good, and this is bad, and this is right, and this is wrong. Oh, so tight, so constipated, so serious. There's no joy, there's no play. Yeah. It's like you begin to feel more healthy. The more you practice, the more you sit. There's a sense of feeling healthy, feeling whole. Like you have fewer colds, less pain, less suffering. So you begin to feel wholesome, because you are now becoming one piece, not all these fragmented little pieces.
And at the same time, you begin to develop tremendous power and a strength that you didn't have before to be able to help others, which is delightful and wonderful, that ability to make your life beneficial to others. And that really is a miracle. We have so much to give. We just don't know how to share what we have or discover what we have. Because we've been told we don't have the treasure. And if we want the treasure, then we've got to do this and we've got to do that. And we need to be another way, another person. Nobody's told us we have the treasure right now. We just have to recognize what we have. Okay, Kara. Acho que o que nós aspiramos, nós temos a esperança, é que nós, por vezes, vislumbramos que nós queremos ser seres humanos melhores. Nós queremos ser seres humanos que nós não machuquemos mais ninguém, que nós sejamos seres humanos que não causem nenhum tipo de dano para qualquer outro ser. E é isso que nós aspiramos. Mas, de uma maneira extremamente breve, nós substituímos, por vezes, esse desejo, essa aspiração de ser um ser humano melhor, por buscar um certo tipo de alegria, de felicidade em bebermos, em comermos, em irmos para algum lugar especial, ou em irmos para a praia, ficar deitado lá na praia, em vez de nós simplesmente nos deleitarmos na oportunidade de estarmos presentes. Em vez de nós nos deleitarmos na simples oportunidade de nós sermos quem nós somos. E você pode fazer coisas maravilhosas simplesmente sendo quem você é. Você pode fazer coisas maravilhosas liberando essas qualidades iluminadas que todos temos, liberando esses atributos da iluminação, essas qualidades iluminadas que todos temos. E você pode ser, sim, esse ser humano que pode fazer coisas maravilhosas. É o que Buda chamava, né, de Sugata, aquele que vai com alegria pelo caminho, aquele que acompanha o caminho com alegria. O Buda não diz que o praticante é aquele que tem que sentar dolorosamente e vencer todos os seus sofrimentos para atingir a iluminação. O Buda não fala isso. O Buda deixa muito claro que aquele que pratica não é aquele que se sente mal sobre si mesmo. Porque sentir-se mal sobre si mesmo não ajuda em nada. Não vai ajudar nem a você, nem aos demais. Se sentar para meditar achando que você é uma pessoa péssima, que você faz tudo de errado na sua vida, que você não vale nada, né? Não é assim que o Buda ensinava. O Buda ensinava que nós temos que ser aquele que percorre o caminho com alegria, aquele que vai com alegria pelo caminho. Porque todos nós somos Budas.
E nós devemos celebrar isso. Isso é maravilhoso. Todos nós somos Budas. Nós só precisamos conhecer a nossa natureza de Buda. Todos nós temos esse potencial infinito de sermos melhor do que somos. Todos nós temos esse potencial infinito de sermos o melhor dos seres humanos. E o que nós simplesmente precisamos fazer é justamente nos dizer: deixa eu conhecer aqui o Buda no meu coração, deixa eu conhecer aqui a minha natureza de Buda. O Buda não diz que, que o praticante é aquele que lidou com a sua dor, que soube aprender a como vencer a sua dor e o seu sofrimento, para aí sim atingir o estado búdico. O Buda não diz isso. O Buda fala que o caminho é diversão, é alegria. Nós temos que nos divertir em sermos seres humanos. E ser você mesmo, para que você consiga se divertir em ser você mesmo, em ser um membro da Sangha. E quando se fala sobre diversão, sobre alegria de percorrer o caminho, significa que você não tem nada que mudar, você não tem nada que querer controlar, que eu quero que essa coisa tenha que ser desse jeito aqui como eu quero que seja. Não é por aí. A diversão, esse encantamento, essa alegria pelo caminho, está em nós percebermos que tudo está perfeito em ser como é. Existe um grande mestre de grande sabedoria chamado Longchen Ragda, que ele tem a seguinte citação: uma vez que tudo é só uma aparição, uma vez que tudo é só uma ilusão perfeita em ser o que é, não tendo nada a ver com bom ou ruim, com aceitação ou rejeição, então nós devemos estar muito bem e darmos boas gargalhadas. E é tão engraçado isso, né? É realmente engraçado, porque tudo é só uma ilusão perfeita em ser o que é, não tem nada a ver com bom e ruim, nem com uma aceitação e rejeição. E uma vez que nós concebamos isso, nós vamos dar boas gargalhadas diante do que quer que surja. Porque é muito engraçado quando nós percebemos que nós estamos acreditando nas nossas histórias. E é muito engraçado quando nós percebemos que são as nossas histórias e o fato de nós acreditarmos nessas histórias que causam todos os altos e baixos da nossa vida. Então, quando nós percebemos e temos essa clareza, nós damos boas gargalhadas. E nós damos boas gargalhadas, boas risadas de todas as histórias que nós dizemos para nós mesmos. O sentido de estar presente, esse senso de estar presente nos traz uma grande alegria. E nos traz uma alegria maior ainda quando nós tiramos o véu da nossa natureza de Buda. Todos nós temos a natureza de Buda. E quando você revela a sua natureza de Buda, quando você tira o véu da sua natureza de Buda e você a reconhece, isso traz uma alegria gigantesca. E é por essa razão e é por essa compreensão que todos os grandes mestres, eles têm um grande senso de humor. A partir do momento em que nós somos capazes de revelar a nossa verdadeira natureza, somos capazes de tirar o véu da nossa verdadeira natureza de Buda, nós passamos a naturalmente desenvolver um grande senso de humor. E nós somos capazes de observar isso no comportamento dos grandes mestres. Eles geralmente são muito, muito grandes comediantes, eles são muito engraçados, porque eles não levam nada a sério. Eles não se tensionam como nós nos tensionamos, porque nós levamos tudo muito a sério, né? As coisas têm que ser do jeito que a gente quer que seja, né?
aquilo tem que ser daquele jeito. E nós nos tensionamos, ficamos como se estivéssemos com prisão de ventre, né? Tudo tenso, tudo constipado, né? Porque não há alegria, não há brincadeira, não há leveza. E é muito importante compreender que quanto mais nós praticamos, mais nós ficamos saudáveis. Nós vamos ficando mais saudáveis, nós mais e mais vamos nos sentindo inteiros, vamos sentindo inteireza. E quanto mais nós praticamos, vamos sentindo menos dor, menos sofrimento, menos conflito, menos confusão. E quanto mais praticamos, mais nós nos sentimos inteiros. Você se sente um pedaço inteiro. E não esses fragmentos despedaçados que por vezes nós constantemente nos sentimos. Nós sentimos essa inteireza, essa plenitude, essa completude. E quanto mais nós praticamos, nós sentimos mais e mais poder. Nós temos mais e mais força que nós não tínhamos antes. Nós temos muito mais força e mais clareza para sabermos como ajudar os demais. E ter essa força e poder ajudar aos demais, isso é um verdadeiro milagre. E é um milagre porque nós temos tanto a dar, nós temos tanto a oferecer, nós temos tantas potencialidades a serem reveladas e serem oferecidas, só que nós não vemos. Nós não estamos vendo esse tesouro que nós já temos. E, equivocadamente, nós somos ensinados constantemente nas nossas vidas que nós não temos. Né? Nós não temos esse tesouro, nós não temos nada. Nós temos que fazer um monte de coisa, temos que nos sacrificar, temos que sofrer para que a gente possa conseguir alguma coisa. E os ensinamentos do Buda, eles justamente dizem o contrário. Eles dizem assim: nós já temos o tesouro. Nós já temos esse tesouro e nós simplesmente precisamos reconhecer esse tesouro. Enquanto nós fomos condicionados e nós aprendemos que existe apenas um aspecto condicional e especulativo. Ah, não, se eu tiver esse tesouro, quando eu tiver esse tesouro, aí sim eu vou ser outra pessoa, eu vou ser uma pessoa que eu vou poder fazer coisas maravilhosas. Como se esse tesouro tivesse em algum lugar extremamente distante e inacessível. E o Buda nos traz esses ensinamentos, que nós já temos esse tesouro em nós. Nós já temos esse tesouro. E esse tesouro está conosco aqui agora. E nós simplesmente precisamos apenas retirar o véu que o recobre, que nos impede de ver. Mas esse tesouro nós já temos e nós podemos fazer coisas maravilhosas com o que somos e com o que temos. That's it, Tani. So we have around 10 minutes. Anybody have a question they'd like to ask me? Alguém tem Nós temos ainda uns 10 minutos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para mim? Anne? Eu vou fazer uma pergunta para a Anne. No Natal, geralmente, a gente é imbuído de um sentimento de solidariedade, né? Vamos ajudar as pessoas e vamos contribuir para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, embora nós sejamos inspirados por esse sentimento, né, do nascimento de Jesus Cristo e tal, e que precisamos ser mais solidários, ainda assim nós temos muito apego com o dinheiro. E a nossa relação com o dinheiro, por vezes, ela é sempre patológica.
né? Ou a gente age com desconfiança, ou a gente, se alguém nos pede uma ajuda, a gente fica meio que, ai, será que vai faltar para mim? Ou será que eu, né, que eu tenho né, tenho que ter mais coisa para mim? A gente fica a nossa relação com o dinheiro em geral não é uma relação muito equilibrada, né? E aí a minha pergunta para a Anne é como nós sermos mais equilibrados e como nós cultivarmos a caridade e a generosidade com mais leveza e mais equilíbrio. Wait, no, it's all mine. Right, that is yours. Okay, there's no cable, so And it's about Christmas and how can we deal with money. In general, during the Christmas time, we have this kind of inspiration that we have to help people, we have to practice charity, and we have to remember the Christ's birth. And but at the same time we have this wave, but at the same time in general we have a pathologic relationship with money. We feel some kind of conflict that yes, it will be good if I could give some money for helping some people, or some aspirations about beings, but at the same time I have this, that money is my precious, you know? And it's mine, and I worked for it. It's mine, and I don't want to give it for anyone else. I want you to talk, please, to talk about how can we have a lighter relationship with money and a lighter relationship with helping people, and be more balanced with dealing with money and dealing with situations in general. It's a good question, Carla. I think, many people are afraid that they're not going to have enough. And that's when they start giving, when they think that they have enough. It's our habitual patterns, our habits and tendencies are very self-centered. It's not something that we should, again, don't view these habits with a negative attitude. You're trying to get to know your neurotic habits and tendencies. We're trying to see our whole psychological makeup as a friend, not as an enemy. Because as if you see your confusion as a friend, then you want to get to know your confusion. You want to understand your confusion. But if you see your confusion as an enemy, you'll never understand your confusion. You're always pushing away everything that you don't like, that you don't want to deal with, that makes you uncomfortable. And that's not helpful. We need to really look at our habits and tendencies. So, yes, we have this attachment to money because all our life, everyone around us has told us it's important to have money. If you want to be successful, you've got to have money. If you want your relationship to work, you've got to have money. If you want to be respected, you've got to have money. It's endless, ever since we were a child, there's such a heavy value is put on money. If we want to be accepted, we've got to have some kind of financial standing or position.
It's all not true, but this is what we've been told. And so now, very hard for us not to believe this. So I think, we just have to try and be generous. In one of the texts that I taught, I think it was the mind training text many years ago, it says in the mind training, if you can't be generous, if you can't give freely, then you need to put an orange in one hand, and you need to be able to give it to the other hand. And that simplicity of giving and letting go, not being involved in what you've given at all, waiting for some reaction from the person, but that ability to be able to give, to share, to rejoice in being able to give. And Christmas, we should be able to give at any time of the year. But, that's also very difficult. So, Christmas is a good excuse for many people to be generous. We've been told we should be generous at Christmas. We should help people who are less fortunate than ourselves. So it's a wonderful opportunity to be generous. You can see so many people around you that they have a lot of suffering in their lives. And if we can just alleviate a little of that suffering, then that is real, that's a profound sense of generosity, not wanting another being to suffer. So whether you give food, or if you don't like to give money, then at least you can give your company. You can give so much help to the person. See what the person needs, what the situation needs. There's so many different ways that we can be generous. Yes, it's just a habit. Slowly, as we give, then we see that we can give more. But in the beginning, it's very hard to let go in case we don't have enough. That's the fear that we're not going to have enough ourselves, because we base our security on having things, having money, having position, having whatever it is. Yeah, there's no easy answer to that. You have to give, and then you will see that you can give. That's how it works. Then you have more confidence to give. Try with small things first, but sincerely. Don't just give something that you don't want. Give something that is really useful to the other person. People are very kind to me. They give me the most strange things, that I can I have no use for at all. But, I'm happy that they can give. I'm not going to say, your gift is ridiculous. Whatever they can give, that's fine. I'm happy. Mm-hmm. And, we have to practice giving. Then giving becomes easier and easier. Becomes more natural. Now giving is not natural. I often say to my students, if I ask people to donate to something that I think is
very beneficial. So hard for them to donate, so hard for them to let go of their money. But if I make something, you know, if I make a nice t-shirt or a book cover and I put a price on it, it's amazing. Those people who don't have the money just to be able to give, they find the money to buy the things. Yeah, that's a really interesting, isn't it? We have the money for some things, but we don't have the money for other things. And I think we just have to look at our habits and see if those habits actually have beneficial results or not. Yeah. Okay, Carla. Ok. Sorry, no easy answer there. Uhum. Uhum. Então, não é uma resposta fácil, né? E diante dessa pergunta, né, que foi feita, agora no Natal nós somos estimulados a praticarmos a caridade e tal, mas em geral a nossa relação com o dinheiro é patológica, né? Nós não temos uma relação equilibrada e saudável com o dinheiro. E aí eu perguntei para a Anne que como nós podemos lidar com o dinheiro de uma maneira mais equilibrada. E aí a Anne respondeu: muitas pessoas têm medo de não ter o suficiente. Só que é quando eles começam a dar que eles vão saber que tem o suficiente. De uma maneira geral, nós tivemos um aprendizado muito forte desde pequenininhos a sermos autocentrados, a sempre nos perguntarmos o que é que eu quero, o que é mais importante para mim. E o que nós precisamos fazer é ver os nossos hábitos e as nossas tendências neuróticas e não nos julgarmos ou nos censurarmos. Porque se você vê a sua confusão como algo, um amigo, você vai querer se debruçar sobre ela, você vai querer entendê-la, ver em todos os seus aspectos. Mas se você vê a sua confusão como um inimigo, como algo negativo, você não vai querer olhar para ela, você vai querer simplesmente empurrá-la, vai querer afastá-la. E nós temos que ver os nossos hábitos e tendências de perto. Por exemplo, nós temos esse apego ao dinheiro. E quando nós vamos observar mais proximamente, nós perceberemos que desde pequenininhos nós fomos ensinados que se você quiser ter sucesso, se você quiser ser respeitado, se você quiser casar e ter um bom relacionamento, né, se você quiser ser reconhecido socialmente, você tem que ter uma posição financeira, você tem que ter dinheiro. E foi assim que nós fomos ensinados. Embora isso não seja real, mas nós fomos ensinados nisso. Nós fomos ensinados com esses dogmas. E embora nós tenhamos sido ensinados com essas ideias, nós precisamos aprender a tentarmos ser mais generosos. E em um dos textos que eu ensinei em respeito, né, ao curso da ilusão, né, em um desses textos, ele diz o seguinte: o mestre ele ensina, se você não pode ser generoso, se você não consegue dar, então que pelo menos você comece assim, você coloque uma laranja em uma das suas mãos e ofereça essa laranja para a sua outra mão. De alguma maneira nós temos que começar. E mesmo que você tenha dificuldade de dar, pelo menos você começa dando de uma mão, colocando uma laranja e colocando na sua outra mão. Isso já é o começo de você praticar a capacidade de dar. E aos pouquinhos você vai não só dando, mas você vai ficando feliz em dar. E equivocadamente nós, na nossa cultura, nos é dito que o Natal é a época em que nós devemos ajudar os menos afortunados.
Quando, na verdade, o ano inteiro nós temos essa oportunidade. E o ano inteiro nós podemos ver muitas pessoas sofrendo à nossa volta. E é algo extremamente generoso nós ajudarmos. Mesmo que nós não consigamos ajudar com dinheiro, ou que nós tenhamos esse bloqueio, nós podemos ajudar o outro com a nossa companhia. Nós podemos ajudar o outro ouvindo o outro, descobrindo o que é que o outro precisa. E isso é um hábito. E assim que nós passamos a dar, a doar, nós vemos que nós podemos doar mais. E não haverá mais esse pensamento que geralmente nós estamos, não, mas não posso doar porque caso eu não tenha o suficiente depois. A questão é que nós temos que praticar, né, a generosidade. Nós podemos ter dinheiro sem sermos possessivos. E primeiro nós podemos começar dando pequenas coisas. Mas é importante que você não dê algo de que você não gosta. Procure dar algo de que a pessoa precisa. Eu mesma, as pessoas me dão tantos presentes estranhos, né? Tantas coisas que eu jamais vou usar, né? Mas eu não falo para elas, nossa, que presente horrível que você me deu, não serve para nada. Eu não falo para elas isso. Eu fico feliz, porque elas estão me dando algo, elas estão praticando essa generosidade. E nós temos que praticar a generosidade até que se torne algo natural para nós. É muito interessante. Muitas vezes eu peço para os meus alunos, né? Eu peço algum tipo de doação para os meus alunos. E para os meus próprios alunos é muito difícil doar. Eles não doam para uma causa, eles não doam para algo assim. Mas se eu vender uma camiseta, né? Se eu vender algum brocardozinho, alguma coisinha, se eu vender, eles compram, né? Então, é muito interessante observar esse comportamento. Nós temos o dinheiro, mas temos o dinheiro para algumas coisas, mas para outras coisas nós não temos o dinheiro. Embora aquilo seja importante. Parece que a gente sempre tem que levar vantagem, sempre tem que levar vantagem em alguma coisa. De maneira que nós precisamos praticar a generosidade e nós temos que né, com alguma coisa. E nós precisamos observar mesmo esses nossos hábitos e tendências neuróticos. E por que nós estamos agindo dessa maneira. E compreender que nós podemos transformar isso. E nós podemos nos tornar pessoas mais virtuosas, mais generosas e com a maior capacidade de doar sem esperar nada em troca. Nós podemos ter essa felicidade de simplesmente abrandar, suavizar a vida do outro, por mais que seja por alguns instantes. Mas nós temos esse grande poder e nós precisamos cultivar esse grande poder. E nós precisamos, como nós falamos anteriormente, nós temos a oportunidade. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Mas refletir sobre isso não é algo tão trivial. Thank you, Annie. Okay. Anybody else have any questions before we go? As I said, next week I will be in Rio with Zanzi Khyentse Rinpoche, and I'm not sure what time the teachings finish next week, so I don't know if I will be available at 5 o'clock or not. We'll just have to wait and see. I don't know the program. So, and the week after that, I will be down in Kadroling, and I think I will be leaving the day after to come back to Rio.
And again, I'm not sure when the teaching's finished. I know they finish on the Sunday, but I don't know what time they finish. So we just have to check. If I'm free, then I will join you on Zoom at 5 o'clock. And if I'm not free, then I will, if there is, I don't even know if there's internet down there, whether they allow people to have internet in their room or you have to go somewhere special. I don't know the system down in Kadrling. So if I'm free and available, then I will join you. And if I'm not, I wish you all a very wonderful Christmas, beneficial not only for yourself, but others as well. And a new year full of joy, that ability to rest in what we have. Don't always look for what you think you don't have, because you have what you're looking for. So have more confidence in the fact that you already have the treasure. And just by sitting and relaxing and observing how everything comes and goes, then everything becomes more and more, all the appearances become more and more transparent. And then you begin to see the true nature, that open, spacious nature, which is not limited by our concepts. We begin to appreciate something very beautiful that we all have. So then, you know, we don't have to wish everybody a happy new year. You know, every moment is happy. There's nothing that makes you unhappy. How nice that would be, yes? Instead of waiting to wish somebody a happy birthday or a happy new year, and the rest of your life is totally unhappy. No, we don't want that. We would like everybody to find that completion, that contentment, that joy, whatever they're doing in every moment, because it's there. We just don't know how to connect with our own nature. So may all beings find happiness and the cause of happiness. That is something to celebrate. May all beings be free from suffering and the cause of suffering. What more could we wish for? Much better than a happy Christmas or a happy New Year. All right, Carla. Thank you. Love you all. Thank you, Annie. Big hug, big kiss. Yeah, for you. Big hug. Thank you. Thank you, Annie. Ciao. See you soon. Thank you, Annie. Have a Boa safe noite, trip. Anne. You have questions, you can write to me, but you know, it depends on the lightning, whether we have electricity, the rain. There's so many different conditions. So if all the conditions come together, I will reply to you. If not, you have to be patient. All right. Ciao, everybody. Ciao, ciao. Tchau, tchau, Anne. Boa noite. Bye, Annie. Tal possa ser benéfico para nós e para todos os seres, e que o ano novo seja pleno de alegria em nós simplesmente repousarmos no tesouro que nós já temos, e que nós tenhamos mais e mais confiança que nós já temos o que nós precisamos, nós já temos o tesouro, e que nós, à medida que vamos praticando, nós vamos percebendo cada aparência se tornando mais e mais transparente.
E cada vez mais nós vemos a nossa natureza, a nossa verdadeira natureza aberta, sem limites, sem barreiras, que nós já temos. E que nós não meramente digamos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Que nós compreendamos que todo o nosso momento, de instante a instante, é um momento feliz. Que o resto da nossa vida é um momento de compleição, de contentamento, de plenitude, de completude. Em cada momento nós já temos essa inteireza, em cada momento nós já temos essa felicidade. E o que é mais importante, mais sublime do que nós desejarmos que todos os seres sejam felizes, né? Que todos os seres encontrem a felicidade e as causas da felicidade genuína, né? Que todos os seres possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento. O que pode ser mais sublime do que isso? Então, um grande abraço para todos vocês e até breve. Obrigada, Carla. Tchau, Carla. Obrigada, viu? Tchau, Carlinha. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, linda. Boa noite, Carla.